Hoje o tema da nossa live: quantas repetições são necessárias, né, para gerar resultado? Existe um número certo de repetições? Né? Onde surgiu isso? Então vamos lá. Para começar, é interessante frisar que não existe um número certo de repetições. O importante é chegar na fadiga. Esse que é o principal na hora de fazer o exercício. É cansar de verdade. Então o número, ele não tem muita importância não. Não existe uma fórmula mágica de você fazer, por exemplo, 3 séries de 10. 3 séries de 10. Aí você tá fazendo, deu 10, acabou. Deu 10, acabou. Às vezes você tem energia para fazer mais repetições e você não faz porque chegou no número 10. Entende? Então isso não tá certo. Não tá certo. Nós podemos trabalhar de uma repetição a 100 repetições. Não existe um padrão, não existe um número certo. O importante é fadigar. É manter a técnica correta e fadigar. Eu vou começar contando um mito para vocês da história da mitologia, tá? Que foi um personagem, o Milon de Crotona, que ele inventou, a teoria é que ele inventou a história do peso, da musculação, porque ele fazia um percurso com um bezerro nas costas. E à medida que o bezerro ia crescendo, ele continuava fazendo o mesmo percurso. Todo dia ele fazia o percurso. Até que um dia esse bezerro se transformou num touro. Pesado, né? E ele ainda tinha força para fazer o percurso. Ou seja, ele foi ganhando força, né? E nisso ele fazia uma repetição só, que ele carregava o bezerro nas costas. Era uma repetição. Né? E mesmo assim, fazendo essa uma repetição, ele teve resultado com ganho de força. Então é interessante a gente observar isso. Não existe um número de repetições certas, tá bem? Eu anotei uns pontos aqui para não esquecer. Então o primeiro é isso, que o número de repetições não importa. Não é o mais importante na série, não. Tá? O importante é fazer bem e até a fadiga. Também nós tínhamos esse mito de fazer 6 repetições para hipertrofia e 15 repetições para trabalhar a resistência, definição. Isso também não acontece. Não acontece. Não existe um reloginho no nosso músculo que diz, chegou até 6, então vai ganhar força. Ou então, chegou até 15, agora vai queimar, vai ganhar definição. Não existe, não existe. A contração, ela acontece de acordo com o estímulo que a gente tem. Então, se você faz um estímulo em que fica muito tempo com a tensão, certo? E dependendo de qual tipo de tensão, isso que vai gerar resultado. Que aí o músculo, ele vai ter que responder àquela tensão que está sendo exigida. Entende? Então, ele vai começar a trabalhar. Isso que faz o músculo funcionar. Então não é um número de repetições que você está fazendo, é a maneira que você está fazendo essas repetições. Como são essas repetições? Entendeu? Tem pontos assim do exercício que a gente pode dar ênfase ou pode passar rápido. E isso faz toda a diferença na hora do esforço do músculo, na hora que o músculo vai fazer o esforço. E é isso que é interessante frisar, que eu vou falando com vocês sobre. Tá? Outro ponto aqui que eu coloquei é que fazer submáximo não gera hipertrofia. Então vamos lá, o que é fazer repetições submáximas? É assim, eu posso montar uma série para vocês e falar, vocês vão fazer 3 séries de 15. Ponto. Vão lá, façam 3 séries de 15, com 1 minuto de descanso. O que acontece? Essa série, ela é engessada. Entendem? Se, por exemplo, vocês estão fazendo 15 repetições, se dá para fazer 16, 17, 18. E aí, vocês vão parar no 15?
Ou então na outra série vocês vão aumentar para parar em 15. Se vocês aumentarem um tanto a carga e parar em 12, por exemplo, em 13, tem prejuízo? Então não existe isso de ficar com a série engessada, tá bem? Não existe. E tanto as séries de 6, como as séries de 15, como as séries de 10, de 8, de 20, todas darão resultado, se forem feitas até a fadiga. E o que vem ser essa fadiga? A fadiga é vocês conseguirem manter as repetições de forma correta, adequada, sem que haja nenhum tipo de roubo, nenhum tipo de aceleração do movimento, mantendo a mesma velocidade da primeira repetição até que chegue um ponto. Primeiro, que queime demais, tenha aquela ardência no músculo que impossibilite continuar fazendo, ou aquele momento em que simplesmente acabou a força e você tenta e acabou, parou. Essa é a fadiga concêntrica que nós chamamos, fadiga mecânica. Então o objetivo da série é fazer até que chegue uma dessas fadigas, ou essa fadiga da dor, ou a fadiga mecânica, em que não se consegue mais fazer o movimento. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Então as repetições, como eu estava falando, as submáximas são isso. É você não chegar na fadiga. Simplesmente deu as 3 séries de 15 e acabou. Você para de fazer. Entendeu? Isso dá resultado? Isso não dá resultado. Pelo seguinte, você não está fazendo um esforço máximo. Entende? Você está engessado naquele número de repetições. O ideal é você trabalhar com intervalo de repetições só para poder ajustar a carga mesmo. Então, ao invés de fazer 3 séries de 15, você pode trabalhar no intervalo maior. Por exemplo, 3 séries de 10 a 15 repetições. Sendo que quando você chegar a 15, você aumenta a carga. Entende? Dessa forma, a gente aumenta a intensidade, certo? Trabalha de forma mais intensa, né? Mais correta, que é o que importa na série. Então não interessa o número de repetições, interessa você chegar até a fadiga, você chegar no cansaço. E não é qualquer cansaço não, é um cansaço que tipo dá desespero e não, preciso sair daqui, preciso acabar essa série urgente, tá bem? Isso é um cansaço, porque muitas vezes a gente tem cansaço por desistir. Você tá fazendo lá e de repente, não, eu tô cansado, parei. Não é isso não, é você mentalizar de tentar dar o seu máximo naquela série que você está fazendo. Que toda vez que você tiver esse objetivo de dar o máximo na série, você terá os melhores resultados. Tá bem? Então, como eu já disse, tem que ser repetições máximas. E essas repetições máximas, elas dão o melhor resultado para a hipertrofia e, consequentemente, o melhor resultado para o emagrecimento. Tá bem? É sempre assim, quando a gente está fazendo o exercício, o nosso músculo está contraindo para que a gente execute aquele movimento. Se ele está fazendo umas contrações simples, em que não há cansaço, ele já está habituado a fazer aquilo. Então, não faz diferença essa prática. Agora, quando existe uma exigência maior dessa musculatura, que é algo que aumente a intensidade, a gente sempre relaciona a intensidade à carga. Mas não é só a carga que oferece um aumento da intensidade. Tem recursos que nós temos no treino, por exemplo, a velocidade de execução. Se você conseguir manter uma velocidade mais lenta, tanto na ida do movimento quanto na volta, sem parada, sem descansar, sem esticar, sabe? Aquela hora do exercício que você está fazendo, dá aquela respirada e continua. Isso acaba com o treino, porque a cada repetição a gente descansa, entende? Então não é legal. É legal fazer com a mesma velocidade,
Chega um momento também que a gente começa a desesperar de dor, querer acabar logo e acelera. Não, não acelere, mantenha aquela mesma velocidade que você começou. Isso é um meio de intensificar a série. Um outro meio é aumentando a amplitude, fazendo um movimento completo. Muitas vezes a gente para em determinado ponto do exercício, no ponto mais fácil, por assim dizer, antes de chegar no ponto difícil, e não prossegue o movimento. Não, todo exercício ele deve ter amplitude completa. Todo o seu movimento de ida, todo o seu movimento de volta. Que é isso que vai fazer muita diferença. Que vai aumentar a intensidade do nosso treino. E é interessante trabalhar essas variáveis. Outro aspecto também importante, que intensifica mais, é o descanso entre as séries. Muitas vezes a gente faz um descanso muito longo. Então o que acontece? É como se recomeçasse, a cada série recomeçasse o exercício. E a gente precisa de séries somadas, de acumular. Sabe aquela dor que a gente sente na hora que está fazendo o exercício? Aquilo faz com que haja um aumento de metabólitos dentro da célula muscular. E nós precisamos desse aumento de metabólico dentro das células para ter resultado. Então, se a gente passa de 1 minuto descansando, chega a 2, o que acontece? A gente tira tudo aquilo que estava acumulado dentro da célula e recomeça a acumular na próxima série. Entendeu? Então é importantíssimo o descanso entre as séries correto. Sem descansar demais, sem bater muito papo, sabe? Tem que ser o descanso certinho, aquele que está programado. Tá bem? Ok. E agora mais um item aqui importante da gente frisar, que muitas vezes nós precisamos ter as repetições como base para passar determinados métodos que também aumentam a intensidade do treino. Tá? Esses métodos nós dividimos em metabólicos e tensionais. Os métodos metabólicos são aqueles em que são feitas mais repetições. Mais de 8 repetições, de 8 repetições para cima. São métodos em que há o acúmulo de metabólitos, há aquela dor, ardência na hora que está fazendo o movimento, certo? E os descansos entre as séries, ele tem que ser mais curto, justamente por isso, por acumular esses metabólitos dentro da célula e não fazer com que haja aquele reinício que eu falei para vocês, de recomeçar a série. Entendeu? A gente tem que somar as séries. E esse método metabólico tem até 1 minuto de recuperação, certo? Entre as séries. Agora, o método tensional, ele é um método em que há uma carga maior. São menos de 6 repetições. E aqui nós fazemos um trabalho de cadência, de velocidade maior na fase excêntrica, que é a fase de volta do exercício, quando a gente está segurando o peso para voltar, tá? Nesse período em que a gente segura o peso para voltar, há um maior potencial de microlesões, porque é quando acontece o alongamento do músculo e depois a conseguinte contração. Então alonga, contrai, o músculo não aguenta essa tensão, então as fibras começam a partir, a ter microlesões, certo? Agora, para esse tipo de série, não precisa ter um descanso curto entre elas, porque é uma série que vai exigir mais força, certo? Então você precisa descansar para recuperar a força para fazer de novo, entende? São poucas repetições, 6 repetições para baixo. Então nessa série nós podemos dar 2, 3 minutos de recuperação para refazer, tá bem? Mas esses dois métodos, eles não estão um relacionado à hipertrofia, outro relacionado a emagrecimento, não. Os dois estão relacionados à hipertrofia. Os dois são para o crescimento muscular, que aí, em consequência desse aumento do músculo,
há um maior emagrecimento. Como nós já conversamos em outras lives e outros vídeos, há o emagrecimento devido à hipertrofia. Então, para emagrecer, para definir, para tonificar, nós precisamos da hipertrofia. A hipertrofia é fundamental, certo? Deixa eu ver aqui o tempo. Legal, faltam 10 minutinhos. Eu vou deixar aberto se vocês quiserem colocar algum ponto, alguma pergunta, tá? Esclarecer alguma dúvida, me lembrar de algum detalhe que eu possa ter esquecido, ou querer que eu repita alguma coisa que já foi dito. Vou deixar esse espacinho para vocês, tá? Se quiser só dar um oi, tá bem? Ai, ai. Deixa eu ver aqui se eu coloquei tudo. Séries metabólicas tensionais. Acho que é isso, né? Isso aí, gente. Deixa eu ver quem entrou depois. O Maria de Fátima, olá. Sônia. Legal, gente? Oi, Mar. Tem problema não, Mar. Tranquilo. Tranquilo. Tava pensando aqui que o peso, na verdade, ele não é importante, né? O importante é a gente fazer as repetições máximas, né? Tanto as séries tensionais, as séries metabólicas, independente do número de repetições, a gente precisa fazer até a fadiga. Precisa aumentar essa tensão no músculo, né? Esse esforço para desempenhar o trabalho, né? Com exercício. Tem que ter um sofrimento, né? Em casa? Sim. Ah, sim, Mar. Exato, deixa eu colocar isso também. Para quem treina em casa, muitas vezes é difícil, né, intensificar sem ter o aparelho, sem aumentar a carga, né? Então nós temos técnicas para aumentar o peso trabalhando com a velocidade do exercício. Quanto mais lento a gente faz o exercício, mais pesado ele fica, mais difícil ele fica para fadigar, certo? E eu estou gostando bastante de utilizar em casa elástico. Elástico gera uma tensão muito interessante. Então, às vezes, comprar um elástico, comprar dois, isso também já intensifica, né? Aumenta a carga, né? Demonstrar? Certo. Certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um agachamento com vocês. Tá legal? O que a gente faz? No agachamento, vai pra lá. No agachamento, se por exemplo, você vai fazer as repetições acelerado, né? Tipo, nem 2 segundos para subir, nem 2 segundos para voltar, tá? Tipo, 1 segundo por 1 segundo. Aí, para intensificar esse exercício, o que a gente pode fazer? Eu posso pedir para descer em 4 segundos e subir em 4 segundos, por exemplo. Aí você vem 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Não estica o joelho. E na hora de descer, não descansa embaixo. 1, 2, 3, 4. Isso aqui já cansa a beça. Só de controlar a velocidade, tá? Nós temos, por exemplo, um método, o pico de contração, por exemplo, tá? Que você intensifica também, olha só, você tá lá embaixo, sobe até o meio, desce, sobe completo, tá? A gente fazendo uma repetição curtinha e uma repetição completa. A gente pode intensificar mais ainda, por exemplo, fazendo 3 repetições curtinhas e uma completa. Olha só, 1, 2, 3 e sobe. E volta de novo. Aí 1, 2, 3 e subiu. E pode intensificar ainda essas repetições, por exemplo, fazendo o pico de contração
E controlando a velocidade, fazendo bem devagar, tipo uns 4 segundos para subir, 4 segundos para descer. Intensifica muito. Então, o importante são as técnicas que nós vamos empregar na série. É o que mais importa. O exercício, a gente pode repetir o mesmo exercício a vida inteira, que sempre ele trará resultado se as técnicas foram trocadas. Se a gente tiver essa oportunidade de fazer essa montagem de série com técnicas novas, isso que faz toda a diferença na hora de ter os resultados. Tá legal? Deu pra ver o agachamento? Ficou muito longe, não? Sim, tem que fadigar. É fundamental fadigar. Quando a gente faz as repetições, por exemplo, eu fiz as demonstrações aqui do agachamento, eu ainda não fadiguei. Tá? Eu poderia fazer bem mais repetições até fadigar. E a fadiga é essa, é quando a gente começa a sentir aquela ardência insuportável, daquele desespero, ai, tá queimando, tá queimando, tá queimando. É o primeiro ponto da fadiga. O segundo é quando a gente faz as repetições, certo? E chega num momento que passa a dor, só que a gente perde a força total. A gente chega na fadiga concêntrica, na falha mecânica. Você tenta fazer o exercício e não consegue, sabe? Eu, por exemplo, no agachamento, fazendo até a fadiga, eu fico no chão, aí eu não consigo mais levantar. Tem que levantar, rolar no chão para ficar em pé, ou ficar em 4 apoios, pegar a mão para ajudar. Viu? Isso é chegar na fadiga. Sim, com relação a quando é o momento de colocar um método, é a partir do momento que a gente aprende a fadigar. Não tem por que colocar um método de intensidade que vai intensificar a série se a gente já não está fazendo a série de forma intensa. Entendeu? Então, primeiro nós temos que aprender a fadigar. Trabalhar até a fadiga, chegar naquele momento da falha mecânica. E aí sim, depois que a pessoa já está habituada a fazer a série falhando, nós introduzimos os métodos de intensidade. Porque muitos dos métodos de intensidade são coisas que acontecem depois da fadiga. Existe vida depois da fadiga. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Entendem? Tem maneiras de fazer repetições ainda depois que a gente fadiga. Então não dá para fazer essas repetições se não fadigar primeiro. Entendeu? Então o principal que tem que estar como meta nos nossos treinos daqui para frente é chegar na fadiga. Entendeu? Se vocês tiverem dúvida, me perguntem do exercício que vocês vão fazer e tal, como chega na fadiga dele. Entendeu? Se vocês já estão chegando, que é justamente aquele momento que trava. Ou então que tá ardendo e você vai na dor até que chega um ponto que dói demais, sabe? Precisa chegar nessas duas fadigas, ou a fadiga da dor ou a fadiga de perder o movimento. Tá legal? E aí, mais alguma questão que eu tenha esquecido? Tá tudo tranquilinho? Viu, pessoal? E qualquer tema que vocês achem interessante pra gente trazer pra cá, pra trabalhar, por favor, me mandem sugestões. Tá? Isso. Primeiro é a dor. Primeiro você vai fazendo as repetições e você vai se habituando a sentir dor e aguentar aquela dor, né? Que é a primeira fadiga. Tem gente que para as repetições antes de sentir dor. Aí não dá certo mesmo. Tem que fazer até sentir dor. Aí começou a sentir dor, depois a gente passa para outra etapa, que é fazer até passar a dor e chegar num momento que não tem mais movimento.
que chega naquela falha, na falha concêntrica, na falha mecânica. Tá bem? E a gente vai acostumando com a dor. Sim, a gente acostuma com a dor, né? À medida que a gente vai treinando com frequência, a gente vai acostumando, vai ficando cada vez mais dolorido e a gente tá lá fazendo, não é? E isso dá muito resultado, tanto que quem malha sério, quem já aprendeu a chegar na fadiga, nem consegue fazer mais treino meia boca, porque sente que não malhou nada. Quem aprende a fazer até a fadiga só quer malhar até a fadiga, porque sabe que os treinos são mais curtos, são mais intensos e dão muito mais resultado. Então, mais algum ponto? Né? Se tiver esquecido, ou então a gente encerra para ver se eu salvo direitinho esse vídeo hoje. Legal, legal. Então é isso aí. Viu, pessoal? Foi tudo certinho? Então tá bom. Muito bom aqui ter a presença de vocês. Espero poder ter contribuído para dúvidas que vocês tenham no decorrer aí da vida de malhação. E o que vocês precisarem, estarei sempre aqui. Tá fazendo lives, gerando conteúdos interessantes para nossa melhor performance, os melhores resultados com a musculação. Tá bem? Então, uma boa noite para vocês, fiquem bem. Quinta-feira estarei aqui novamente. Tá bem? Então, vou nessa. Beijo, Mar. Vou desligar aqui. Tá bom? Beijo, gente. Boa noite.